E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um super vídeo para o canal, né? No nosso vídeo de hoje nós vamos entrar aquela série de vídeos que eu prometi para vocês, que é para falar tudo que deu certo na minha Speeduino. Também vamos falar também tudo que eu tentei e não funcionou na minha Speeduino, tá? Agora nessa semana aqui nós estamos entrando no outono, né? E agora as temperaturas devem começar a cair. E para quem está usando etanol aí sabe qual é a dificuldade da primeira partida do dia quando a temperatura está muito baixa, né? E para a primeira partida com etanol precisa daquela famosa ajudinha, aquela injeção de gasolina na primeira partida. Então nós estamos ali com a bombinha ali da injeção de gasolina, né? Eu coloquei também um potenciômetro ali para simular o sensor de temperatura da água. E nós vamos fazer a Speeduino fazer a injeção de gasolina automaticamente quando a temperatura estiver muito baixa, tá? Então eu vou mostrar todos os passos aí como fazer isso, tá? No momento aqui eu estou com uma temperatura de 14 graus, né? A temperatura da água é 14 graus, no Tuner Studio também ali 14 graus, tá? Eu programei a Speeduino para injetar gasolina quando a temperatura estiver abaixo de 20 graus. Então eu vou desligar aqui, ligar como se fosse ligar a chave, né? Vou ligar a fonte aqui e veja a ação ali da bomba ali de gasolina, tá? Então ele determinou que nessa temperatura eu tenho que dar uma pequena injeção de combustível, de gasolina aí para a primeira partida, tá? Eu consigo controlar qual é a temperatura que eu quero e qual o tempo que ele vai injetar de gasolina ali, tá? Vamos falar de novo, ó. Eu vou desligar, vou ligar novamente, né? Ó, fez a injeção de gasolina, tá? Eu vou agora subir a temperatura aqui no sensor, aqui no potenciômetrozinho aqui, nós vamos subir a temperatura aqui. Opa, tô baixando, vamos subir. Aí ele agora já está com 38 graus na Speeduino aqui no meu display e 38 graus lá no Tuner Studio. Então nesse momento ele vai determinar que não há necessidade de combustível na partida frio. Então eu vou desligar novamente, vamos ligar a chave, né? Tá lá, ligou e não deu a injeção adicional de gasolina, tá? Então essa aqui é a função da partida frio automático, né? Para quem está usando aí etanol. Eu vou mostrar para vocês agora todos os passos aí que eu fiz para poder criar essa nova função, tanto na parte eletrônica como também nas configurações lá no Tuner Studio. Vamos lá acompanhar a sequência do vídeo aí, beleza galera? Bom galera, estamos de volta aí agora com o esquema elétrico aí da ligação, né? Esse primeiro esquema elétrico aqui que estou apresentando para vocês, eu estou usando transistor, né? Tá? Por quê? O Arduino ele não consegue ligar nem o relé, muito menos a bomba de combustível, né? Então você tem que ter um dispositivo de menor potência para ativar um de maior potência. Como que funciona? Nós estamos usando aqui um transistor PNP de uso geral, pode ser BC337, BD135, BD139, TIP 41, TIP 31, o que você tiver aí de formato PNP, tá? Vou precisar também de um diodo N4007 para proteger o transistor da tensão que é liberada da bobina do relé no momento que ele é desarmado. Então ele devolve uma alta tensão aqui, né? E pode danificar o seu transistor. Então você vai acrescentar também um diodo aqui, o M4007. Aqui um resistor de 1K. E eu estou ligando na Speeduino, no Arduino, no pino D51. Caso o pino D51 já esteja sendo usado para outros fins, pode mudar o pino aí de acordo com a necessidade. No exemplo aqui nós estamos usando o pino D51, já vou mostrar como que faz para pegar o sinal nesse pino aí lá na placa da Speeduino. Aqui no relé sem segredo, né? O pino 30 e 85 vão ser alimentados com 12 volts
Eu não acrescentei aqui no esquema, mas é recomendável um fusível de 10 amperes aqui para poder proteger o seu circuito e o seu veículo aí, caso algum curto-circuito aí venha a ocorrer, né? Então acrescente aí também o fusível com suporte de fusível. O pino 87 aqui nós vamos ligar na bomba. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, eu estou ligando somente na bomba, mas tem alguns casos que é a necessidade também da válvula solenoide, tá? Para poder fechar depois que foi feito a injeção de gasolina, ele fecha para que o vácuo do motor não sugue todo o combustível ou para que a pressão de turbo não fique assoprando lá o combustível dentro do reservatório. Então aí nesse caso você usa a válvula solenoide, mas pode ligar juntamente aqui com esses dois fios aqui sem problema algum, correto? Esse outro exemplo aqui é para quem está usando o LN 2003, é o mesmo exemplo, só muda o transistor pelo circuito integrado. Aquela mesma ideia, né? O pino que você ligou aqui no D51, o mesmo pino do outro lado você vai ligar no relé, correto? Aqui na Speeduino, o pino 51, no conector aqui, de 40 pinos aqui, o pino 51 do Arduino é o pino 18. Aí descendo um pouco a mais abaixo aqui, nós temos aqui, ó, launch, né? No protoar é o pino 51. No conector é o pino 18 e no Arduino é o pino 51. Então você pode ligar no conector no pino 18, tá? Caso você esteja fazendo com o LN aqui na protoárea, então vai ser do outro lado aqui, ó, onde está representado com o pino 51. E se você for fazer um circuito externo com transistor, aí você pega o pino 18 aqui do conector. Sem mistério também, sem problema, é fácil, né? Agora vamos lá para o Tuner Studio entender como que faz para ativar essa função do partida frio. Então nós estamos aqui no Tuner Studio, você vai vir em configurações, nós vamos criar uma função nova, que é o Tuner Studio não possui essa função, então ele tem a possibilidade de criar, já teve um vídeo até que eu falei sobre isso, nós vamos criar uma nova função. Tá? Essa daqui vai ser a primeira função aqui desse projeto, então eu vou habilitar ele e no momento que você vai habilitar, você já vai escolher aqui o pino do Arduino que você vai usar. No caso aqui nós vamos escolher o pino 51, tá? Então é o pino 51. Aqui nessa opção aqui você vai colocar o nome do seu programa, então vamos colocar aqui partida a frio. Então essa é a função. A polaridade do pino, tá? Quando ele for funcionar, ele vai ficar em alta o pino, né? Então ele pode ficar ou em baixa ou vai ficar em alta. Então no momento que ele for acionar, ele vai ter 5 volts nesse pino. Tá? Aqui nós vamos informar se vai ser a necessidade de ter um atraso antes de começar. Vamos supor, você ligou a chave, se tiver 0, no momento que você já ligou a chave, ele já vai fazer a partida frio. Se você colocar 1 aqui, ó, por exemplo, 1 aqui, ele só vai executar a função depois de 1 segundo ou mais. Então se tiver necessidade que ocorra esse atraso, tá? Você vai colocar o tempo que você achar necessário. Aqui nós temos 1 e 2 condições, dá para usar as duas, tá? De início vamos usar só uma condição só, então eu vou deixar aqui desabilitado, senão eu coloco aqui, ó, eu posso ativar mais uma condição, então eu vou deixar desabilitado, eu vou escolher aqui pela temperatura do motor, né? E aqui eu vou informar que se for menor, tá? Ó, se a temperatura do motor for menor que, vamos colocar aqui 18, tá?
Então, se a temperatura do motor for menor que 18 graus, qual é o tempo que ele vai ficar injetando combustível, né? Aqui você vai deixar aqui no máximo, tá? Não deixa no mínimo, senão ele vai, quando a temperatura estiver abaixo de 18 graus, ele vai ligar a bombinha e não vai parar mais. Então você vai colocar no máximo o tempo que você achar necessário. Eu vou colocar aqui 1 segundo, tá? Então aí ele vai ficar 1 segundo funcionando a bomba, né? Aí vocês têm que fazer uma análise aí qual que é o melhor, correto? Então você vai colocar para ele ficar 1 segundo, 0,5, meio segundo. Então você pode programar qual é o tempo que ele quer que fica injetando combustível. Isso daí vai depender de vários fatores lá do seu sistema, o tamanho da mangueira, se ele precisa de um tempo para encher a mangueira, tudo aí vocês têm que fazer teste para achar qual é o melhor tempo aí dessa injeção de combustível, tá? Para quem já está partindo no sistema manual para um automático, já tem uma leve ideia ali qual é o tempo que é necessário. Nesse caso aqui, então, você vai ativar, ele vai fazer injeção de combustível na partida a frio, quando a temperatura estiver abaixo de 18 graus, por meio segundo. Eu posso colocar também uma segunda condição. Vamos supor, eu não quero que ele injeta se eu só liguei a chave. Eu quero que ele injeta se tiver também rotação. Então vamos colocar aqui mais uma condição. Então eu venho aqui, né? Vamos procurar aqui o RPM. E eu vou colocar aqui se o RPM for maior que 10. Pronto, agora eu tenho uma segunda condição, tá? Então ele só vai injetar combustível se a temperatura estiver abaixo de 18 graus e tiver uma rotação maior que 10. Então se eu só simplesmente ligar a chave, ele não vai ter ação nenhuma, o motor da bomba de injeção de combustível vai ficar parado. Mas se ele tiver uma rotação acima de 10, aí ele já vai injetar gasolina ali por meio segundo, né? Nesse caso aqui. Eu posso também criar uma segunda condição, vamos lá. Eu venho aqui, vamos procurar aqui. Etanol porcentagem, quem tiver usando o sensor flex, né? Então eu vou colocar se a porcentagem de etanol for maior que 60%. Então se você estiver usando o sensor flex, nesse caso aqui, ele só vai fazer injeção de gasolina se a temperatura estiver abaixo de 18 e a porcentagem de etanol for maior que 60%, tá? Se for menos que 60%, ele não vai ter a injeção de gasolina, ele vai considerar que não há necessidade. Então essa aí é a forma que você pode fazer. Então pessoal, esse daí foi aí a super dica aí de como fazer a injeção automática de gasolina na partida a frio, né pessoal? Aí espero que seja útil esse vídeo para vocês aí. Quem gostou aí deixa um like aí para ajudar no canal aí. Quem é novo no canal se inscreva aí para mais vídeos como esse. Valeu!